Olá a todos, meu nome é El Levi e você está assistindo a mais um MesaCast com vozes diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. E o tema do nosso episódio de hoje é: existe mesmo etarismo? Recebemos hoje aqui no estúdio alguns profissionais na temática para a gente entender melhor sobre o assunto. E eu vou falar aqui com a doutoranda em psicologia pela UCB, Alda Fayad, e o professor doutor gerontólogo Henrique Salmazo. Sejam bem-vindos! Obrigado. Obrigada. Eu ia pedir pra gente, antes de começar o nosso bate-papo, vocês explicarem melhor a área, né, como que essa temática tá atrelada, né, ao trabalho de vocês, a vocês. Bem, a minha experiência com pessoas idosas veio de um trabalho social que eu fiz há um bom tempo, em 86, 87, em Taguatinga, período que eu fui primeira-dama da cidade, onde eu presenciei, na época não se falava em etarismo, né, mas uma discriminação muito grande com relação ao transporte público para aqueles usuários idosos. Então, eu, após ter me aposentado como professora de História, eu fui para o UCB, onde fiz mestrado em Gerontologia, e após o período da pandemia, eu iniciei o curso de Psicologia, o doutorado em Psicologia, onde estou hoje. Eu, basicamente, a minha aproximação com essa temática, ela se dá pela minha graduação. Eu me formei em Gerontologia, bacharelado, pela Universidade de São Paulo, e, posteriormente, mestrado, doutorado nessa área do envelhecimento, e estou como professor da Gerontologia aqui da nossa universidade. Então, já atuei como gestor de serviços para pessoas idosas e nós vemos uma questão social, cultural, que é muito importante esse debate. Então, quero agradecer você, a universidade, por esse espaço aqui. E é um prazer também estar com a Alda, que, assim, tem uma experiência, uma bagagem muito grande. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. E pra gente começar a nossa conversa, eu já fiquei curioso quanto a um conceito, né? Quem tá ali, quem tá englobado, assim, nessa temática. Alda, você estuda o transporte público do DF e, né, transporte público urbano, DF também no entorno. E o que significa ageísmo? É a mesma coisa que o etarismo? Sim, ageísmo, etarismo, idadismo, todas significam a mesma questão da discriminação com a pessoa idosa. E com relação ao transporte público, está presente, né, não só no serviço do transporte público, mas em várias outras atividades, né, outros serviços onde a pessoa idosa é servida. Ela está presente, no caso. E assim, eu achei muito bacana, assim, você estar envolvida com essa questão do transporte público especificamente, porque, como você mesmo disse, né, todo mundo que pega transporte público, falando por mim também, a gente sempre vê, né, pra a gente, como pessoa mais nova, às vezes é complicada aquela questão da mobilidade, de se estruturar ali dentro de um transporte, né, às vezes passa por uma rodovia que tem mais movimento, né, se aquilo requer equilíbrio de uma pessoa, imagina de alguém que às vezes está com algum problema de mobilidade, né, que tá precisando mesmo de um suporte nesse sentido. Então, muito bacana. E também saber, né, o conhecimento desse termo. Henrique, você coordena o programa de pós-graduação em gerontologia da UCB e tem formação nessa área pela USP. Eu fiquei curioso, né, quanto à questão mesmo acadêmica, assim, como que existem diversos estudos sobre etarismo, mas como que ele se apresenta na sociedade? A gente falando pelo senso comum, a gente associa muito o etarismo a pessoas mais velhas, mas ele também acontece o contrário? Como que isso se dá? Sim, o idadismo é um preconceito com relação à idade. Essa idade ela pode ser uma idade avançada
ou uma idade também que inicialmente não corresponde ao padrão desejado para ocupar determinados cargos, etc. Então, por exemplo, a pessoa acabou de se formar, vai passar num especialista, né? E você classifica, não, ele não tem capacidade de me atender porque é muito novo. Ele não é um professor muito novo, é um coordenador, no meu caso estou como coordenador. Mas é muito novo para ser coordenador. Mas idade é só um atributo, não diz da competência das pessoas. Então tem o idadismo com relação à velhice, à pessoa idosa e também às pessoas jovens. Tem esses dois lados da moeda. Isso é curioso, porque antes de estar aqui de frente com vocês, conduzindo a conversa e estar nesse bate-papo, eu pensei eu imaginei vocês fisicamente totalmente o contrário. Eu pensei que a Alda fosse uma pessoa mais nova, mais próxima da minha idade, você é uma pessoa mais velha, tipo, bem mais velha. E não, totalmente o contrário, assim, isso realmente não diz respeito, assim, à função da pessoa. Eu achei bacana você trazer essa perspectiva, porque eu também, como pessoa mais nova, eu já senti os efeitos do etarismo, por mais bobo às vezes que possa parecer pra alguém. Às vezes, né, a gente como mais novo, às vezes não parecer ter tanta autoridade, né, não transparecer tanta autoridade, tanta autonomia. Então, muito bacana essa perspectiva. Eu queria também saber se o termo etarismo reverso, ele tá correto. Não classificaria dessa forma, mas, assim, se você pensar que o idadismo é habitualmente para as pessoas mais velhas, talvez tenha possa ser usado, não sei o que a Alda acha, mas é idadismo. Independente de ser ou não, é idadismo. Né? Pegando o gancho da fala do professor Henrique, a questão do ageísmo, do etarismo, né, com os mais jovens, acontece muito. Porém, dentre a população idosa que é mais severo, que traz prejuízos muito maiores, porque essas pessoas estão realmente na fala do outro, né? Então, ela vai assimilando a fala do outro como uma verdade. E essa forma de comunicação já está tão densa, tão presente na nossa sociedade, né? E que as pessoas agem mais inconscientemente, né? Muitas vezes sem querer, sem perceberem que estão agredindo até, mas essa forma ageísta traz sérios prejuízos para aquelas pessoas que estão envelhecendo ou já envelhecidas, que não tiveram preparo psíquico, né? Não tem uma ajuda psicológica, né, para vencer essa etapa. Enquanto a gente estava produzindo o episódio, de fato, e debatendo a temática em si, e estudando, eu fiquei muito curioso que, caraca, realmente, assim, coisas tão básicas no dia a dia, a gente acaba reproduzindo de forma inconsciente, como você falou, e eu fiquei chocado, assim, falei, cara, eu mesmo fazia isso, e assim, coisas que eu tinha como um elogio, parando pra pensar, não é um elogio. Por exemplo, isso de uma fala que é total, assim, senso comum. Você parece muito novo pra sua idade. Por quê? Devia ser o contrário. Então, assim, coisas que não faziam muito sentido, assim, quando eu parei pra pensar, e realmente, assim... Eu acho que o que a Alda traz é muito importante, porque a pessoa mais jovem, ela, assim, a juventude é um ideal social, né? Todo mundo quer ser jovem. Você pega uma criança de 5 anos, uma menina, ela já tá com a unha pintada, já tá com o cabelo escovado, já tá maquiada. Então todo mundo quer entrar nesse ideal de beleza, de saúde, né, como se fosse um padrão. Mas a pessoa idosa já está, né, ela já passou. Então, assim, a internalização disso, ela é muito grande. E o impacto disso, seriamente, assim, é muito maior. Para a saúde, as pessoas pensam, então isso é normal da idade. Não é normal da idade, né? Então, são pesos e medidas diferentes. E olha que esta é uma questão muito séria, que muitas vezes o idoso, ele se sente como se fosse
uma pessoa responsável por aquela situação. E é uma situação praticamente irreversível, né? Porque existe toda essa gama de vamos dizer assim, comércio para a recuperação da juventude, essa idealização, né? Tanto é que você pega um profissional da área de estética, né, da beleza, fala, não, eu vou te deixar como se fosse assim, uma aparência de bem cuidada, como se velhice fosse algo ruim, algo assim maior. Significasse, né, maus cuidados. Então, essa falta de sensibilidade para a questão, né, do envelhecimento, e sem contar as outras grandes questões que estão presentes nessa fase de vida, né? Que nós temos a senescência, nós temos também a questão das perdas, né? Naturais, e muitas vezes essas perdas não são visíveis. Né? E voltando aqui na questão do transporte público, você pega pessoas com dificuldades de subirem os degraus do ônibus, você pega pessoas com dificuldade de segurar no corrimão do ônibus, né? Pessoas que andam um percurso muito grande segurando, e muitas vezes tem artrose, artrite, tem uma outra doença muito, muito comum, que agora eu não estou me lembrando, osteoporose, não é? Então, essas pessoas estão muito expostas à forma de que é conduzido esse transporte, né? E ainda temos uma grande questão que nós começamos a falar antes do programa, de profissionais que não estão atentos a essas debilidades, né? Vamos dizer assim, essas perdas naturais, né? Eu conversando com vocês sobre isso, eu queria até fazer menção a quem está nos assistindo, deixar uma recomendação, porque eu lembrei vocês comentaram da questão do padrão, né? De beleza, de cosméticos e coisas que conduzem a pessoa a achar que envelhecer é a coisa mais ruim que pode acontecer com ela. E eu lembrei de um filme que saiu recentemente, que é um filme de terror, mas que é um filme que dá uma virada no gênero, que é A Substância. E é uma mulher que ela não quer envelhecer por nada, e ela troca, ela fica uma semana num corpo mais jovem, uma outra semana no corpo dela normal, que é um corpo bonito, mas que ela não consegue ver como bonito, sabe? Um corpo com mais idade, mas que ela não consegue ver dessa forma, ela não consegue ver beleza. E é engraçado, né, que o quanto a gente também, como indivíduo, a gente demoniza, de certa forma, né, a questão do envelhecer. Eu queria também saber de vocês, vocês sentiram que vocês também já foram vítimas idadismo, certo? Idadismo. Vocês já foram vítimas? Tipo, vocês já se viram nessa situação também? Eu vou te dizer que, como eu estudo sobre essa temática há um bom tempo, e como eu lido com pessoas idosas, como você sabe, eu coordeno um grupo de idosos, né? Pessoas idosas há 19 anos, e eu lido com pessoas sempre muito mais vividas do que eu. Né? Nós temos pessoas de 97 anos. Então, você acaba tendo o que nós estamos falando sobre letramento, não é? E você acaba sendo uma pessoa assim, mais atenta a essas questões e não permite. Eu vou te dizer que, a não ser como você acabou de dizer, você não parece a idade que tem, mas isso não, para mim, não é nenhum ganho, nenhuma perda, porque não muda a minha idade. Entendi. Bacana, essa perspectiva é bem diferente. Sim. Eu acho que, Riel, não é só a questão do idadismo que está em jogo, porque tem o elemento etário, mas tem o elemento da vivência de gênero, étnica, classe social, território também está envolvido. Então, é como se fosse uma equação. Por exemplo, o Silvio Santos, que acabou de falecer recentemente. Ele ocupava um lugar social de status. Então, ele não era aquele velho que você falava assim, bom, é um velho socialmente marginalizado que sofre preconceito. Não.
Então, a vivência desses preconceitos, ela é como se fosse numa perspectiva interseccional, ela é uma equação complexa. Então, assim, olhando para mim, basicamente, a gente é rotulado assim, é muito jovem. Mas, como a Alda falou, existe um letramento, então a gente consegue lidar bem com isso por meio das nossas ações e as vivências que eu tive enquanto profissional, a gente vê isso. Se você é uma pessoa idosa e tem uma limitação física, piora. Assim. Então, assim, eu atendia idosos que tinha a sexualidade ativa. Ele estava com ele teve um AVC, mas ele queria fazer sexo. E aí os cuidadores, velho tarado, não pode. Mas não pode por quê? Ele é uma pessoa, ele não tem desejo, então eu acho que... Uma condição humana mesmo. É uma necessidade básica humana. Então, acaba que a gente, para ter uma perspectiva mais ampla, tem que olhar outros elementos que acabam exacerbando o idadismo. Eu queria reiterar isso que você comentou no começo da sua fala, sobre essa questão do gênero, sobre essa questão social mesmo, que eu suponho que a gerontologia faz isso, né? Consegue analisar isso de perspectivas diferentes e como ela atinge indivíduos também em classe social diferente, mulher ou homem, enfim. Henrique, eu também queria saber, eu fico muito curioso quanto o que a gente pode fazer para evitar o idadismo, o etarismo. São diferentes níveis, porque existe uma questão que é cultural, que talvez demande um tempo muito grande. Tem uma questão que é das instituições. Então, as instituições elas acabam criando barreiras. Isso a gente tem que cortar. Então, a universidade, o que ela pode fazer? Acessibilidade, que a gente estava conversando antes. Então, barras, facilitar o acesso, uma universidade preparada para receber as pessoas idosas e para a aprendizagem ao longo da vida. Então, institucionalmente, eu acho que assim, dá para pensar. E trabalhar com a pessoa, porque a pessoa ela acaba internalizando isso, e isso é muito grave. Porque quando você internaliza, fala assim, é culpa minha mesmo que as pessoas estão me tratando ruim, que eu sou velho. Mas não é culpa sua. Não é culpa, assim, você não tem nada a ver com isso. A forma como as pessoas te tratam é o karma delas. A forma como você vai reagir e lidar com isso é o seu karma. Então, trabalhar essa questão da educação. A educação para a pessoa que envelhece, uma educação que a gente chama de gerontologia educacional para a sociedade e uma educação, um letramento para as instituições, que a gente pode criar políticas, programas, efetivar o que já existe, que existe o Estatuto da Pessoa Idosa, que fala de tudo isso, da educação ao longo da vida, de, assim, atuar na defesa dos direitos, mas isso não é cumprido. Então, talvez pensar numa perspectiva mais ampla que envolve desde o indivíduo, as instituições, até uma dimensão mais macro, que é a política. Muito bacana você também fazer menção à educação e instituições, porque nesse meio tem muitas pessoas novas, como eu, que uma galera assim que às vezes não tem ciência disso e tipo, você não precisa ser idoso, ou ser adulto, ou ser também uma criança às vezes para ter dimensão do quanto essa temática é importante, do quanto esse assunto é importante, e é importante, né, a gente tá politizado quanto a isso. E, Alda, eu queria agora, né, falando de diversidade, queria saber de você qual a importância, de uma perspectiva pessoal, de conviver com pessoas de diferentes idades, independente da área da sociedade, também no ambiente do trabalho, acadêmico, religioso. Então, nós sabemos que essa fase, né, o envelhecimento, ele traz muitos desafios. E um dos grandes desafios é o isolamento. Então, a busca de grupos de apoio, de interação, é fundamental, porque esses grupos funcionam como um apoiador, não é? Até mesmo para entendimento de desafios que são normais. Eu quero trazer aqui um exemplo desses golpes que existem por aí, né? No grupo que eu pertenço, como tem pessoas que
trabalharam no Banco Central, então está sempre havendo trocas de informações, de golpes novos, e essas trocas de experiência fortalecem. Então, as trocas positivas fortalecem o idoso, já enquanto o isolamento, ou então a forma que que a pessoa idosa é tratada, se é uma forma ageísta, só vai promover maior isolamento, porque traz um prejuízo psíquico para essa pessoa, né? Então, nessa busca que todos os gestores das cidades devem estar atentos. O que fazer para fazer com que a pessoa idosa tenha maior contato com outras pessoas, né, que promova grupos de apoio. Entendeu? Assim, até pegando um gancho na sua fala, eu também queria indagar vocês quanto a outra coisa, que é, sabendo da importância, o que fazer? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, independente da nossa idade, independente da nossa condição social, como que a gente pode atuar para conseguir, por vezes, começar a escalonar, né, a desviar, né, dessa situação que deixa tantos indivíduos em uma situação, né, de vulnerabilidade, assim. Eu acho que é conversar sobre isso. Ser mais solidário, né? Em todos os momentos, onde você estiver, né? Que você veja o outro como um ser humano, né? Não estou falando apenas ali na rua, mas é um profissional que vai atender uma pessoa idosa, saiba que atrás daquele, vamos colocar aqui um profissional, um fisioterapeuta, atrás daquele ser humano, daquela perna que está doendo, tem um ser humano. Como ele disse, atrás daquela pessoa que estava sendo tratada e que observou-se que ele tinha uma sexualidade, ali é um ser humano, não é apenas uma pessoa que estava com deficiência, né? Então, quando você vê o outro de uma forma mais sensível, né? Respeitando os seus saberes, os seus sentimentos, com certeza você vai se sentir bem, conforme ele disse, é o karma, né? Seu karma vai até amenizar, né? Assim como o do outro você vai ajudar, né? Eu acho que essa sensibilidade ela é extremamente importante, independente de onde estivermos, né? Me chama a atenção, por exemplo, os casos de violência contra a pessoa idosa, que é alarmante. Especialmente depois da pandemia, os casos só vêm aumentando. E especialmente netos que batem nos avós em casa. E a gente não está conseguindo dar conta. Então isso é sério, isso é grave, isso mata. Então falar sobre isso acho que é muito importante. Ter essa acessibilidade é essencial e não podemos jogar para debaixo do tapete. Você viu uma pessoa sendo vítima de violência? Liga para os órgãos de defesa. Nós temos o Conselho da Pessoa Idosa, temos o Disque 100, que você pode ligar, é anônimo, tá? Tem os canais de defesa de direitos, as delegacias da pessoa idosa, até a pessoa idosa, a gente poderia, né, de alguma forma conversar com ela, porque às vezes a pessoa ela não vê que ela está sendo vítima de uma violência. E isso às vezes é muito sutil. Então, eu acho que o que todos nós podemos fazer é isso. Ter essa sensibilidade, essa escuta qualificada, porque é sério. Quero agradecer vocês pela presença. Agora a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria também reiterar mais uma vez que eu fiquei muito contente com a temática, com vocês estarem presentes, porque é uma coisa que também me interessa bastante. Você comentou sobre essa relação de neto e avô, né, avós, e o meu interesse por essa temática parte muito da minha avó, que é um indivíduo que está em situação de vulnerabilidade. Ela tem Alzheimer, no caso. Então, assim, por vezes ela tem aqueles comportamentos que podem soar absurdos para quem é de fora, ou para quem não tem costume, não está habituado, não está ciente da situação dela, do que ela está passando. Então, é muito importante mesmo
todo esse tema, tudo que engloba isso e, enfim. Eu queria agradecer, né, o convite, esse bate-papo tão interessante, uma temática que precisa ter cada vez mais visibilidade. Né? Só lembrando aqui, e aproveitando a última fala do professor Henrique, que as pessoas que são vitimizadas em seus lares, elas acabam normalizando as formas ageístas de tratamento na sociedade. Então, dar visibilidade a essas questões de um ganho fundamental para as pessoas idosas. E a equipe aqui do programa, quero agradecer, foi uma satisfação estar contigo, Alda. Muito obrigada. E pude compartilhar com você assuntos que são de interesse da gerontologia. Então, agradecer também à universidade por esse espaço, agradecer as pessoas que nos ouvem, que estão conosco e que a minha mensagem difunda esse programa, as mensagens que foram compartilhadas aqui. Nós estamos à disposição também para outros momentos nos aprofundar, né? Visite a nossa página, vou fazer propaganda da pós-graduação. Então, eu estou no programa de pós-graduação em gerontologia da Católica. A Alda é estudante da psicologia, mas ela sempre foi da gerontologia também. Então, acompanhe-nos e também esteja conosco nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada também, tá? Da mesma forma. Gente, foi ótima conversa. E eu agradeço a presença de quem acompanhou também a gente até aqui. E encerramos mais um episódio do MesaCast com Vozes Diversas. Eu convido vocês a acompanharem os próximos e também assistir o primeiro episódio que já está disponível para quem ainda não viu. Fiquem de olho nas redes sociais oficiais da UCB para terem mais informações. A sua opinião nos é muito importante, então comentem e deixem embaixo o que vocês acharam. Nos vemos em 2025. Até mais!